O título do tema desse encontro é A Arte como Caminho de Yoga e Espiritualidade. Então a gente tem aqui três palavras que merecem ser ressignificadas: arte, yoga e espiritualidade. É a partir da relação entre essas três palavras que a gente vai fazer uma ressignificação e ampliar a visão sobre o que é arte, yoga e espiritualidade. Beleza? E, João, você quer começar a falar? Qual a Bom, posso relação que começar. você observa nisso tudo? Perfeito. Então, eu vou começar já, na verdade, trazendo para vocês um trechinho aqui, que eu acho que serve aí de um bom início, de uma passagem da mãe Miral Fassa, essa grande mestra, qual nós nos embasamos, nos apoiamos, né, nessas bases do yoga integral. E é bem breve, mas já é bem interessante aí para a gente começar essa conversa. Então, eu vou ler para vocês rapidamente. A verdade que procuramos é constituída de quatro aspectos principais: o amor, o conhecimento, o poder e a beleza. Estes atributos da verdade se expressarão espontaneamente em nosso ser. O psíquico será o veículo do amor puro e verdadeiro. O mental, o do conhecimento, infalível. O vital manifestará o poder e a força invencíveis, e o corpo será a expressão de uma beleza e de uma harmonia perfeitas. Bom, esse ponto de vista, né, que a mãe traz aí sobre quatro aspectos principais, sendo um deles a beleza, ela esse aspecto beleza sempre é muito presente para mim quando eu penso em arte e espiritualidade, yoga, arte, yoga, porque a beleza, se a gente parar para pensar como um aspecto, um atributo do divino, ela está presente em tudo, implícita muitas vezes. Facilmente nós, seres humanos, né, da modernidade, nos apegamos à beleza como a plasticidade, como aquilo que é belo, como aquilo que agrada ou aquilo que não nos agrada. Só que, na verdade, nós nos esquecemos muitas vezes da beleza que está por trás das aparências, né? Por trás da plasticidade, mas uma beleza moral, uma beleza ética, uma beleza espiritual. E quando a gente direciona esse olhar para essa beleza, é quando a gente começa a entender um pouco mais um sentido amplo do que seria a arte, sobre esse ponto, essa cosmovisão, né, do yoga, essa cosmovisão holística. Então, toda vez que eu penso em arte, dentro dessa abordagem da yoga, eu atrelo imediatamente a esse sentido de beleza, né, de beatitude, que também é o físico, o plástico, né, a plasticidade, mas está para muito além disso, né? Então, eu enxergo atualmente, por exemplo, na nossa vida, que a arte ela está presente em tudo, todos os dias. Não tem nada ali que a arte não esteja presente, margeando. E assim é, na verdade, acredito eu, com todo mundo. Basta um olhar para perceber de que maneira isso faz sentido, né? A arte como um veículo, ou melhor, uma ferramenta para a gente poder expressar algo de uma consciência maior da vida. Então, no comecinho aqui, o Renan mesmo falou, sinto muito, numa live anterior eu acabei sendo abduzido e ali as pessoas acenando para eu parar, porque não estava bom, mas eu fui embora. E quando acontece isso, né, não sei se todo mundo aí que assistiu já experimentou isso, mas eu vejo, por exemplo, a arte ali se manifestando, né? A arte como um sentido também de transformação na matéria, né? Ou seja, você é um recipiente, um receptáculo, você corpo, você mente, né, esse instrumento que te compõe mental, como um simples receptáculo de uma consciência que está para além. E quando a gente é canal e deixa essa consciência fluir através de nós, por meio da arte ela se manifesta. Seja através da fala, seja através de uma obra de arte
de uma arte plástica, de uma arte marcial, né, uma música, enfim. Então, eu acredito muito nisso. A relação para mim de yoga com a arte está na maneira como nos servimos de instrumentos para que essa consciência se faça presente na matéria, né? E eu não vou me estender muito já nessa primeira fala, porque eu também gostaria de ouvir, né, o irmão aí, Renan, falando um pouco das percepções dele, mas já deixar também uma deixa aí para ele complementar. Talvez ele traga aí uma bagagem interessante para quem está assistindo, que é a seguinte: já repararam, todo mundo que está aí vendo, já reparou qual foi a sua primeira relação com a arte na vida? Porque existem aí estudos, né, filosofias, pontos de vista realmente que levantam esse olhar. Nós, seres humanos, nos deparamos com a arte muito antes de aprendermos a nos comunicar, né? A arte como uma das primeiras coisas, assim. Então, eu gostaria de passar a bola agora para o Renan, né? Até para ele trazer, quem sabe, um pouco desse ponto de vista, até da própria antroposofia, né? Da, do ensino, da pedagogia Waldorf, né? Que está ali muito atrelado e que talvez numa próxima live, no outro momento, a gente possa focar mais para esse aspecto da educação, mas é porque também é difícil dissociar a arte de educação, porque é uma ferramenta tão incrível de educação, né? Mas eu gostaria de passar a bola agora para o Renan também falar um pouco, né, sobre a sua percepção a respeito disso e, de repente, se você puder, da sua maneira, trazer essa percepção do momento da vida, né, do ser humano, onde a arte já se faz presente ali ainda nos primeiros dias, né, e para o resto da vida como isso margeia também. Enfim, passo aí a palavra para a gente continuar essa conversa boa. Maravilha, grande irmão. Olha só, eu quero estabelecer uma relação entre as palavras primeiro, né? Então, olha só, essa palavra tão popularizada que a gente chama de yoga, ela surge lá nos primórdios, pela primeira vez registrada por escrito, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, lá nos Vedas. No Rig Veda, que é o primeiro dos Vedas, já existia essa palavra yoga. E ela não significava as posturas. Ela significava simplesmente uma conexão, uma união, uma comunhão. E outro significado para essa palavra yoga, que existia lá nos primeiros registros, era também uma adequação, um ajuste. Então, esses são os primeiros significados da palavra yoga: conectar, unir, estar em comunhão, ou ajustar, adequar. São outras traduções possíveis. Mas é adequar o quê? Ajustar o quê? Unir o quê, afinal? É unir você, eu, a nossa percepção com aquilo que de fato somos, que é uma vida única divina, uma consciência única divina. Existe algo que existe e que somos nós e que não tem palavras para descrever o que é. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: geralmente a gente usa algumas palavras para nos descrever. Eu sou o Renan, ele é o João. Então a gente utiliza palavras para descrever o que é o nosso personagem. Mas existe algo que somos nós, antes do personagem, e que não tem palavra para descrever o que é. Porque é algo que foge do racional. Yoga é o processo, é o caminho através do qual você percebe e comunga, se une com isso que é você, antes de qualquer racionalidade, antes de qualquer palavra. Ou seja, uma consciência sem forma, uma vida cósmica divina, que é você e que sou eu. Isso é yoga. O yoga é o caminho através do qual você conhece isso, você entra em intimidade, em relação com isso que é você. Ou seja, yoga é um caminho para se autoconhecer, né? Beleza. E aí,
tem a palavra espiritualidade, que é o quê? Espiritualidade não tem nada a ver com religião espírita, não tem nada a ver com ver espíritos. A palavra espiritualidade surge da palavra latim spiritus, que quer dizer um sopro. É isso o significado da palavra espíritos, um sopro divino, um sopro invisível. Ou seja, você através do yoga se autoconhecer é você perceber que você e eu somos um espírito divino, não um espírito com uma forma. O que nós somos é um sopro, uma inteligência, uma força criativa divina. Uma força criativa que gera, por exemplo, teu corpo, gera, por exemplo, teus pensamentos, teus sentimentos. Tudo o que você conhece do universo através dos seus órgãos dos sentidos vem a partir desse sopro. Tudo o que você faz na sua vida vem a partir desse sopro. E aqui trago uma metáfora artística, que é o seguinte: o João comentou que yoga, arte e espiritualidade é a gente se enxergar como um canal da consciência divina. Então imagina essa metáfora aqui, imagina um instrumento musical chamado flauta. O instrumento musical chamado flauta, a flauta recebe um sopro, um espíritus, um sopro divino. E através desse sopro invisível, esse instrumento flauta manifesta aquilo que ela tem de melhor para manifestar, que é o quê? O som, a melodia, a harmonia, o equilíbrio, a beleza que tanto João trouxe aí pra gente. Então pega essa metáfora e se imagina como se você é a flauta que é soprada pela consciência divina. E através desse instrumento, corpo ou flauta, você manifesta, você soma no universo com aquilo que você tem de melhor. Ou seja, cada um de nós contribuímos como todo, contribuímos com a orquestra universal, com a sinfonia universal, com aquilo que a gente recebe do Espírito, ou seja, da consciência divina. E a gente manifesta, transforma essa consciência divina em arte. E aqui eu ressignifico o que é arte. Arte não é apenas você desenhar, pintar um quadro, cantar uma música, tocar um violão. Arte é isso, mas não é só isso. Arte é a própria manifestação da consciência divina através de você. Você pode manifestar uma vida artística, uma vida criativa, sem nunca ter desenhado nada, nem ter pintado um quadro, nem ter feito nenhuma escultura, nem ter composto nenhuma poesia. Porque a arte é a própria forma de expressão do divino que acontece através de você. Aqui já trago esse significado mais ampliado de arte para a gente já trazer a percepção de que quando a gente fala de arte, estamos falando de uma força cósmica, que é qual? A força da criatividade. A arte é uma força de criatividade que existe onde? Existe em todos os seres manifestados na matéria. E agora eu vou trazer uma outra metáfora para já passar a bola para o João daqui a pouquinho, que é a seguinte metáfora. O João perguntou para vocês, quando foi o primeiro momento em que vocês tiveram contato com a arte, com a beleza? O primeiro momento na vida de vocês, quando era criancinha lá, pitititico, pitititica, vocês lembram? Pois é, eu não lembro qual foi o meu primeiro momento em que eu fiquei assim deslumbrado com a beleza do mundo. Mas eu sempre fico deslumbrado com a beleza do mundo quando eu estou, por exemplo, numa floresta, onde os aspectos da paisagem ao meu redor são paisagens naturais e não artificiais. Então, quando eu estou no meio do mato, eu sinto uma tranquilidade, um equilíbrio, uma harmonia, e todo mundo sente.
É algo que a gente não consegue nem explicar o porquê. Mas vale a pena pensar sobre isso. Por que que a gente fica tão bem quando a gente está no meio do mato, em paisagens naturais? É simplesmente por conta do seguinte: quando a gente está no meio do mato, a gente está em contato, a gente está percebendo o quê? Uma certa harmonia, equilíbrio e beleza que emanam de onde? Emanam das plantas, das rochas, do céu, do oceano, dos animais. E tudo isso é o quê? É criação divina. É criação divina. Então, olha que interessante, a consciência divina, ela não cansa de criar. Isso que a gente chama de Deus, o Criador, ó Pai, Deus, o Criador, e que no yoga a gente chama de consciência criadora, inteligência criadora, ela é uma artista constante, ela não cansa nunca de se criar. Não sei se vocês já perceberam isso, não existe só um tipo de flor. Quantas flores existem? Milhares de tipos de flores, com cores diferentes, com texturas diferentes, com formas diferentes, com aromas diferentes. Olha o poder de criação, de criatividade da vida. A vida divina trabalha através da natureza por meio da criatividade, essa força de criação. Ou seja, arte é igual criatividade. E criatividade é igual à própria vida. A mesma força que trabalha na flor é a mesma força de criatividade que se move através de você e de mim. Quando a gente está falando, quando a gente está se relacionando, quando a gente está trabalhando. Então, que a gente saiba deixar esse artista cósmico, universal e divino agir através da gente. Despertar o artista interno em cada um de nós, porque todos somos artistas, sem exceção. Assim como o teu corpo tem carne e tem osso, o teu corpo também possui uma força de criatividade. Aliás, eu vou até corrigir a minha fala que eu acabei de falar. Não é que nós possuímos uma força de criatividade. Na verdade, a gente não possui nada. Mas é uma força de criatividade que se expressa através de nós. Da mesma forma como a gente não possui uma vida, mas é a vida que se expressa através de nós, nós também não possuímos a criatividade, mas ela se expressa através de nós. Sem exceção, em todos os seres. Então, à medida que a gente se torna esse canal que o João falou, à medida que a gente desperta o artista interno, é como se a gente abrisse caminho para o próprio divino acontecer através da gente. Nós nos tornamos o canal, o caminho por onde a vida divina acontece de forma artística. Beleza? E aí passo a bola para o João. Show! Que lindas as palavras. E, de fato, né, parando para observar o movimento da natureza, quando nós estamos ali no meio de uma mata, de frente para o mar, em cima de uma montanha, observando um rio, né, ou uma pequena plantinha, realmente, como o Renan trouxe, é tanta beleza, é tanta inteligência ali evidente, né? É evidente ali observar e perceber tamanha inteligência para compor todos esses elementos em total harmonia, né? Em total equilíbrio e num ritmo mesmo, numa harmonia, tudo funcionando, né? E geralmente a tendência do ser humano é separar, né? Se ver como algo que está fora dessa natureza, fora desse meio, né? Então, se nós vivemos numa cidade, né, num centro urbano, a tendência, infelizmente, é de nos afastarmos e enxergarmos a natureza como algo
que só está dentro da mata virgem, a natureza que só está no mar, só está nesses lugares. E a gente esquece, né, de entender que essa força criativa que o Renan está falando, né, que é uma força universal, uma força dessa consciência de Deus, ela se manifesta na natureza e nós somos parte dessa mesma natureza. Então essa força criadora e criativa está em nós também. Toda essa beleza das flores, dos oceanos e tudo mais, também está em nós, né? Assim como essa inteligência maior, Deus, tem essa multiplicidade, essa capacidade de criar, cocriar, nós, seres humanos, como instrumentos dessa força divina, também temos essa possibilidade. E aí é isso, né? Desvincular a palavra arte de uma obra com um objetivo específico, né? Diferenciar a arte de um produto, porque esse produto necessita de um fim, uma finalidade para existir. Não, a arte ela não necessita de uma finalidade. A arte por si só, ela já é uma força, já é uma inteligência criativa, né? Já é a criatividade. Então, é natural que quando nós somos crianças, né, na nossa fase criança, a gente cria muita coisa, desenha e faz qualquer rabisco e mostra para os pais, e os pais, ai, que lindo, meu filho, esse rabisco, que lindo esse desenho, né? Não dá nem para entender o que está ali, mas rola essa motivação. E quando vai passando o tempo, se você não aprimora, se você não leva jeito, habilidade, por exemplo, para aquele tipo de expressão, que seria o desenho, naturalmente a sociedade, você mesmo, consciente ou inconscientemente, vai aceitar que você não é bom naquilo e você não é, então, um artista, porque o artista é aquele que consegue executar a sua obra de arte, né? E a conversa aqui é outra, está em outro lugar, é exatamente ressignificar o papel da arte na vida para que todo mundo possa se perceber artista. Não porque o teu desenho é bonito ou feio, porque você sabe cantar bem ou não, mas de que maneira você se utiliza da criatividade na vida, no seu dia a dia. Vocês já pararam para pensar que a arte, ela pode ser também considerada uma ferramenta de polaridade, de polarização de toda uma massa cinzenta, de toda uma realidade talvez mais densa, de todo o lado sombrio que a vida também nos apresenta, né? E a arte ela pode vir e vem de fato como uma força que polariza esse lado sombrio, esse lado das trevas, né? Que muitas pessoas têm dificuldade em lidar, né? Umas escondendo, outras fugindo, outras não conseguindo sair dessa escuridão. E a arte ela vem como uma ferramenta divina, porque ela atinge todas as camadas, todas as diferentes frequências vibracionais, todos os diferentes estados da consciência. A arte ela consegue chegar. A arte ela está para além de religião, está para além de política, está para além dependendo, né, do ponto de vista, ela está para além de classe social. Ela está disponível para todo mundo, né? Então, às vezes acordar, quem nunca, né, acorda um dia às vezes indisposto e meio de mal com a vida e num dia, né, meio pesado, denso, e a tendência é piorar se você alimentar esse ciclo vicioso, né? Mas se você parar por um instante e se lembrar do tamanho da beleza que há em cada nascer do sol, que nunca é igual, a cada pôr do sol, em cada planta, em cada elemento, em tudo que está pulsando, está vivendo e acontecendo, você olha tamanha beleza, né? Tamanha arte ali acontecendo diante dos teus olhos. Então essa força é muito maior do que a gente se apequenar nos identificando com processos mentais, com processos ali emocionais e vivendo sempre um ciclo vicioso, né? Então é muito lindo quando isso acontece. Para mim, nesse ponto de vista ainda, a arte e o yoga se tornam sinônimos, né? No sentido de ser o caminho realmente, de ser através
de onde nós conseguimos também alcançar uma elevação dessa consciência. Ou melhor, não é somente nós, como seres humanos, buscando transcender uma consciência e chegar além, mas é nós, como seres humanos, trazer essa consciência, essa supraconsciência para cá, para esse plano, né? Nós, seres humanos, nos reconhecermos uma coisa que muitas pessoas têm medo dessa palavra: médiums, mediunidade. Né? Nós nos percebermos médiums, aceitarmos o fato que somos médiums. Médiums do quê? Nós estamos intermediando, nós estamos fazendo a ponte entre isso que é invisível, que está no mundo das ideias, ou para além delas, e trazer para a matéria, manifestar. Por isso médium, né? No sentido de intermediar mesmo, de fazer a ponte do que está invisível para aquilo que é visível. Da mesma maneira que uma consciência divina trouxe aquilo que era só uma ideia de uma flor linda para a matéria e ela se fez ali, né? E assim, a gente poderia entrar em vários caminhos ainda dentro desse tema da arte, né? Porque a arte na educação é incrível, é essencial, né? Uma pena realmente ela ainda não ser tão bem aproveitada nas diferentes metodologias de ensino, porque quem já teve o privilégio, a oportunidade de participar, nem que seja de uma vivência de arte e educação, ou arte-terapia, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe o quão profundo a gente pode chegar e se permitir ser tocado através da arte, né? Então, na educação é incrível, através da religiosidade, e aí eu trago a palavra religiosidade, mas na verdade para trazer esse sentido da espiritualidade, que o Renan já ressignificou aqui e disse, não tem nada a ver com religião. Religião ela pode ser espiritualizada, né? Mas a espiritualidade está para além, né, dessas formas. Mas quando eu digo religiosidade é porque a sua maneira, o seu hábito de se conectar com o divino. Se a gente parar para pensar, né, e estudar dentro do próprio universo do yoga, as primeiras manifestações artísticas elas já eram vinculadas à devoção, ao Bhakti Yoga, ao que é devocional, uma maneira de se prostrar, de sacralizar, de enxergar como sagrado elementos da natureza, né, divindades e tudo mais. Então, a arte ela também tem esse caminho, através da espiritualidade, da religiosidade. Cada religião, cada filosofia, com a sua forma de, por meio da arte, trazer elementos para fortalecer em nós, seres humanos, uma conexão, de estabelecer uma conexão com o que está para além, né? Então, são tantos caminhos, né? A arte permeando tudo. E a arte de sobreviver, né? Porque hoje em dia a gente sabe que para a gente sobreviver, de fato, a gente precisa ser criativo. É uma arte, a própria vida é uma escola, né? A gente está constantemente se reinventando para poder sobreviver, né? No meio de todo o caos, né? Então, são mais algumas percepções assim que eu gostaria de deixar para vocês. E Maravilha, passo aqui a palavra para você, irmão, mais uma vez. maravilha. Tem sintonia o que você fala e vou apenas complementar com alguns insights que me vieram aqui agora também, que são os seguintes, né? No começo aqui da conversa, então, a gente ressignificou yoga como o quê? Um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, de descoberta do divino em si, né? Do espírito em si, cujas práticas, os asanas fazem parte, as meditações fazem parte, os pranayamas fazem parte, sua conduta ética e moral diária também faz parte, para você se autodescobrir, se autoconhecer. Tudo isso é yoga, né? Então, se yoga é um caminho de autoconhecimento, e João falou que yoga é sinônimo de arte, então arte também é um caminho de se autoconhecer. E aí olha que interessante, de que forma a arte pode ser um caminho de se autoconhecer. E aí eu trago alguns exemplos aqui que são os seguintes. Quando a gente é criança e a gente está lá brincando, seja lá do que for,
Acho que vocês já devem ter percebido que não existe a criança. Existe o quê? Existe só a brincadeira. A criança, quando ela está brincando, a criança deixa de existir. Só existe a brincadeira, porque ela se funde, ela se une com a arte que ela está fazendo, que é a brincadeira. Quando você vê um músico tocando seu instrumento musical, ele deixa de existir, porque ele se funde com o instrumento e com a música, e eles passam a ser uma coisa só. Ou seja, a partir da arte, seja a criança ou seja o músico, o ser humano, ele entra num âmbito de si mesmo em que não existe mais forma, não existe mais mente. Só existe o quê? Só existe o divino acontecendo através de mim. Eu me fundo com a arte que eu estou fazendo. Uma pessoa que está pintando um quadro, por exemplo, tem agora a nossa grande irmã, a Elis, né, que foi aluna da escola, já é professora de yoga, e agora está ali pintando suas mandalas lindíssimas. Eu tenho certeza que quando a Elis está pintando suas mandalas, o tempo e o espaço somem, porque ela deixa de ser um ser materializado no tempo e espaço, ela se funde com a arte que está transbordando através dela. Ou seja, ela entra em contato com algo sem nome, sem palavra, sem forma, que está além do tempo e espaço. O que proporciona isso? A arte. E é justamente isso que quer propor também o yoga. Então, nesse sentido, yoga e arte, sim, são sinônimos. E aí, o importante é o que o João falou aqui também, que é a arte que a gente está trazendo aqui é um ponto de vista no qual não importa o resultado do trabalho artístico, não importa se o quadro está bonito ou está feio, se a música está bonita ou está feia, se o violão que você pegou para tocar, se você está afinado ou desafinado. Isso é o que menos importa, porque o que importa é o processo criativo. Ou seja, é a qualidade, são as qualidades que você vai descobrindo em você simplesmente por entrar naquele fluxo de livre fluir da própria vida. É você se abrir para um fluxo criativo que vem, que desce. Então, o ganho, o autoconhecimento da arte está no caminho, no processo criativo, não está no final, não está no produto. Mas está naquele fluxo em que você se une com a arte e você descobre em você o quê? Criatividade, descobre a harmonia que emana de você, o equilíbrio que emana de você, e descobre também o medo, a insegurança, um senso de inferioridade, a preguiça. Todas essas também são forças cósmicas que existem em mim e em você. E através da arte, de se deixar fluir através da arte, a gente tem a possibilidade de romper essas camadas superficiais da mente, que vão trazer medo, insegurança, preguiça e senso de inferioridade, falando, mas você não é capaz de compor uma música, de tocar um violão, de fazer uma escultura, de escrever uma poesia. Você não é capaz de nada disso. Quem que está dizendo isso? Seus vórtices mentais estão dizendo isso. Se através da arte você se deixa fluir e transcender essa camada superficial mental, você entra num espaço onde não tem certo e errado. Só tem uma força criativa que é pura, que é graciosa, que é poderosa, que é bela, que está esperando em você para acontecer. Está esperando em você para ser descoberta. Então é através do processo artístico criativo que você vai revelando para você mesmo esse grande mistério que é você. Uau, mas quanto sentimento que eu nunca tinha sentido antes, de prazer, de liberdade, de satisfação, de bem-aventurança. A arte permite isso.
E o yoga, da mesma forma, quer te conduzir para isso. Então, olha quanta semelhança entre arte e yoga, que são sinônimos. São ambos caminhos de autoconhecimento, caminhos de espiritualidade. Exatamente por isso que em algumas linhagens, algumas metodologias de educação, a arte tem papel fundamental, né? E aí o João falou para eu falar um pouquinho da pedagogia Waldorf. Para quem não sabe, pedagogia Waldorf é uma pedagogia que surgiu aí no início do século XX com Rudolf Steiner, que foi um artista, um filósofo e um professor, e ao mesmo tempo um místico, espiritualista. E a pedagogia Waldorf surge da antroposofia, que é a ciência espiritual de conhecimento do ser humano. E na pedagogia Waldorf, a arte possui um papel central. Por quê? Porque a pedagogia Waldorf quer formar artista, quer formar cantor, quer formar escultor, quer formar pintor, quer formar desenhista? Não. É porque a pedagogia reconhece que a arte tem um papel essencial para formar seres humanos. O ser humano não é nada sem a arte. Arte é a forma como o divino se expressa através de você. Se você vive uma vida na qual o divino não consegue se expressar abertamente através de você, porque é uma vida que precisa ficar cumprindo regras sociais, protocolos sociais, é uma vida na qual você acha que você precisa ser normal, estar dentro da forma, estar dentro do estereótipo, né? Isso não é liberdade, isso não é vida. Não existe um livre fluir da vida. Imagina o quanto de artistas estão esperando para florescer, para se descobrir e não conseguem florescer e se descobrir. Porque estão enquadrados, estão enjaulados e adestrados dentro de uma forma que lhe propuseram desde que a gente era criança, né? Então você tem que viver assim, se vestir assim, se relacionar assim, fazer sexo assim, comer isso, comer aquilo, trabalhar com essa profissão, aquela não. Ou seja, são várias e várias regras e protocolos sociais para enquadrar o ser humano. E aí é claro que vai haver dor, é claro que vai haver conflito humano, porque cada ser humano é muito único. Como é que a gente vai querer encaixar seres humanos únicos e querer que todos sejam iguais? Isso é um abuso, é uma agressão à própria vida. Isso é uma agressão ao próprio divino, né? Porque cada ser humano precisa ter a liberdade de se expressar, de se descobrir na forma mais profunda e íntima possível, para além dos protocolos sociais. É por isso que a arte tem um papel fundamental nesse processo de autodescoberta do ser humano. Por isso que na pedagogia Waldorf a arte tem um papel preponderante, e é por isso também que na educação integral, e prestem atenção no que eu vou dizer agora, educação integral, quem idealizou foi a mãe, a Mirra Alfassa, essa francesa, que era uma artista, pintora, pianista, musicista, nasceu em Paris, e de repente largou a sua vida europeia e se encontrou com Sri Aurobindo, na Índia, em 1914. Então eles passaram a idealizar e materializar Sri Aurobindo Ashram, o yoga integral, que é esse movimento grande de ressignificação do que é o yoga no universo, e eles elaboraram como trabalho principal do yoga a educação integral, que é o quê? Um processo de educação de crianças e adultos, no sentido de educar corpo físico,
educar corpo energético, educar corpo emocional, educação emocional, no sentido de criar valores, princípios, fraternidade, altruísmo, e educação também, obviamente, intelectual, racional. Ou seja, integrar tudo isso, corpo físico, corpo vital, corpo emocional, corpo psíquico, com aquilo que somos, que é um espírito. Conforme o João falou, somos, enquanto pessoas, somos médiums de um espírito único e divino. Um espírito único e divino que está ao mesmo tempo hospedado em mim e em você. Em todos nós ao mesmo tempo, né? Então, somos médios e somos também, uma outra palavra bonita aqui, somos pontífices, né? Pontífice não é só aquela galera que está lá no Vaticano. Não. Todos nós somos pontífices. Somos o quê? Somos pontes. Pontes que conectam o quê? A consciência divina e manifesta essa consciência divina através de ações, de materializações, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Nós fazemos com que a consciência divina desça na Terra e aconteça aqui na Terra, né? Então, o papel da arte na educação. A educação integral igual yoga, ou seja, yoga igual um processo educativo do ser humano, para que o ser humano reconheça a sua essência e manifeste uma vida criativa, uma vida artística, através da qual cada ser humano consiga colocar a serviço do universo aquilo que tem de melhor, para que a grande obra de arte seja o exemplo da tua vida. Qual é a minha grande obra de arte? Eu quero me eternizar, eu vou pintar um quadro para me eternizar, eu vou fazer uma escultura para me eternizar, vou escrever um livro para me eternizar. Não precisa. Quer se eternizar? Então que o exemplo da tua vida seja a maior obra de arte, que seja uma referência e inspiração para todos os seres humanos. É isso que o yoga nos pede. É isso que a educação integral nos pede. Que nós sejamos a obra de arte. Beleza, John? É contigo. Maravilha, maravilha. E já que entrou nesse assunto, né, da educação integral, e mais uma vez aí a gente trazendo referências da mãe, né, e Sri Aurobindo, não tem como, né, deixar de citar. Eu vou aproveitar para trazer mais uma passagem desse livretinho aqui, ó, sobre a beleza, a arte e o valor da arte na educação, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E durante uma entrevista que fizeram com a mãe, fizeram algumas perguntas para ela. E uma delas foi o seguinte: é possível para um yogi tornar-se um artista? Ou pode um artista ser um yogi? Qual a relação entre arte e yoga? É exatamente o que a gente está falando aqui, né? E aí eu gostaria de trazer as palavras da mãe, né? Que estão em total sintonia com o que a gente está falando. Os dois, né, o artista e o yogi, não são tão antagônicos como você parece pensar. Não há nada que impeça um yogi tornar-se um artista, ou a um artista ser um yogi. Todavia, quando você está no yoga, há uma profunda mudança nos valores das coisas, da arte como de tudo o mais. Você começa a olhar para a arte de um ponto de vista muito diferente. Ela não é mais a coisa única, suprema, todo absorvente para você. Ela não mais constitui um fim em si mesma. A arte é um meio, não um fim. Ela é um meio de expressão. E o artista deixa também de acreditar que o mundo inteiro gira em torno do que ele está fazendo ou que o seu trabalho é a coisa mais importante que jamais foi feita. Sua personalidade não conta mais. Ele é um agente, um canal. Sua arte, um meio de expressar suas relações com o divino. Ele a usa para o propósito, como teria usado qualquer outro meio que fosse parte dos poderes de sua natureza.
Então é isso, né? Compreender a arte de um ponto de vista de absorção, de integração, ponto de vista do yoga, né? De que maneira nós exercemos essa arte na nossa comunicação, né? De que maneira nós talvez deslizamos, pecamos, deixamos de dar tanta atenção para essa beleza, né? Porque se a gente parar para pensar, só acontece, a arte só manifesta através da ação. Porque a arte mesmo, dessa arte que a gente está falando aqui, com a arte com A maior, ela não cabe num plano intelectual. Não é no intelecto que ela acontece. Ela acontece na ação quando ela sai do intelecto. Então, você até pode ter um conjunto de ideias, coisas criativas que você queira realizar, mas a arte só é arte quando ela é manifestada. E ela só é genuína mesmo quando ela é manifestada de maneira que não seja totalmente por aqui, ó, intelecto, né? É quando o artista abre o campo da intuição realmente para ser veículo. E aí também o artista, todos nós, né? Não estou me referindo a um artista plástico mais uma vez, né? A gente já ressignificou isso aqui na live hoje, mas é se reconhecer o artista. Todos nós somos. Todos nós somos. Né? De que maneira você ativa isso em você, no seu dia a dia? De que maneira você lida criativamente, né? Nas diferentes situações aí? Será que a tua tendência tem sido retração, retrair diante de uma dificuldade, diante de um desafio, ou agir de uma maneira agressiva? De que maneira você consegue contornar isso, enxergar uma beleza, um ensinamento por trás das situações, né? Então, tudo isso, no meu ponto de vista, também é arte, né? Dentro desse universo do yoga, dessa cosmovisão. Então, é isso. Maravilha. Posso complementar? Sim, claro. Tem uma coisa que você falou e que me chama a atenção, que é a arte não acontece via intelecto. Ela acontece num outro nível, né? E é, e é justamente importante a gente relembrar disso, porque o yoga fala sobre isso também. O yoga costuma trazer aquela visão da mente humana com três potencialidades diferentes, né? Que é manas, uma mente comum, que é através de onde as informações entram em nós através dos órgãos dos sentidos, manas. Ahankara, chamado também de ego, ou seja, a partir dessas informações que entram, a gente vai utilizá-las para extrair uma identidade do que somos enquanto indivíduo. E a Ahankara, que é essa visão mental, ela costuma observar o universo através de separatividade, né? Então, isso é uma cadeira, isso é uma parede, aquele é o João, aquele é o Renan, aquele é o João, aquela é a Maria. E através dessa mente de separatividade, a gente vê o mundo através de superfícies de formas. Tem essa terceira camada mental que é Buddhi, que é uma camada iluminada, né? Que é onde mora o discernimento, a racionalidade, a reflexão. Então a gente recebe as informações através de manas e quando a gente tem Buddhi bem desenvolvido, Buddhi ilumina essas informações, ou seja, traz clareza, traz lucidez, traz análise crítica. E isso é o racional, né? A arte não acontece aí, porque esse é um órgão humano que trabalha com ideias, palavras. Ideias e palavras são limitadas, elas têm um início e têm fim. Elas são utilizadas para designar, descrever coisas através de separação. E ela é muito útil para a vida na matéria, né? Que privilégio temos de estarmos sendo nesse momento veículos humanos que têm o dom do intelecto, da racionalidade. Porque é com isso que a gente consegue pensar, distinguir, discernir, né? Mas a capacidade
humana de se relacionar com o mundo não para aí. E a arte transporta a gente, e o yoga também transporta a gente para um outro âmbito que está para além desse círculo limitado da racionalidade. Que é o quê? Que é um nível de existência onde não existem palavras. Já conseguiu experimentar algo na vida que não tem palavra para descrever o que é? Não tem palavra, simplesmente é inenarrável, é inefável, não tem palavra. Pois é, existe um mundo para além do espaço-tempo onde a gente acessa e não é através da mente racional, mas através de uma via direta de comunhão, de união, de yoga com o divino. E é aí que a arte acontece, é quando eu me abro para isso, para esse fluxo do divino que desce em mim, né? E é aí que surge insight, que significa o quê? Em inglês, insight, quando você traduz para português, significa uma visão interna, que é praticamente o mesmo que intuição, né? Que intuição, intuire, do latim, que significa também observar dentro. Então, insight, intuição, inspiração surgem geralmente quando a gente se permite ir para além das bordas do intelecto racional. Quando a gente vai para além das bordas do intelecto racional, vem a visão interna, o insight, a inspiração, né? Que é geralmente quando nascem as lindas composições musicais, as lindas composições artísticas. É quando não tem ali no meio do caminho os detritos racionais e mentais. É a experiência direta com o divino, né? E aí várias linhagens da espiritualidade, da filosofia oriental vão falar que isso acontece quando você acessa o coração. Porque o coração, né, a gente está acostumado a entender o coração como esse coraçãozinho assim, né? Lugar das emoções, dos sentimentos e tal, né? Dos apegos, das paixões. E quando o yoga fala de coração, não é isso. Também não é o coração que está ali no meio do peito batendo, né? Não é o coração físico. Coração, quando surge na linguagem filosófica espiritual, é um estado de consciência que está para além do mental e racional, está para além do intelecto. E é ali que mora o centro do ser. É ali que surgem as intuições, inspirações, insights, porque é nesse nível de consciência que a gente está mais próximo e íntimo com aquilo que somos, que é a vida única, cósmica, universal, a vida divina. Então, é exatamente como o João falou, a arte brota do coração. E aí é interessante também na brincadeira de palavras aqui, né? Que em inglês, coração é heart. Dentro dessa palavra está qual palavra? Arte. Arte. Ou seja, a arte brota do coração. A arte está dentro de heart, que é o coração. Só para brincar um pouquinho com as palavras aqui. Muito bom. Muito bem colocado. Eu também queria trazer mais uma percepção ainda a respeito da arte. Bom, com certeza aí todo mundo já deve ter ouvido o ditado de que você atrai aquilo que pensa, né? A lei da atração e tudo mais. Toda essa questão da química quântica, de que maneira a gente tem uma correspondência energética e vai emanando situações para o universo e essas coisas vão se fazendo presente, né? E olha que interessante, nós temos a escolha, nós temos o poder de escolha de escolhermos qual a qualidade das nossas ações, né? A gente pode escolher qual a qualidade que eu vou dar para
é a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comunico, a maneira como eu arrumo o meu entorno ou deixo de arrumar. Então, existe uma série de aspectos que estão muito próximos aí de nós, na verdade, do nosso cotidiano, onde a arte se faz presente e você pode estar negligenciando essa via artística ou não. E como nós, né, dentro dessa visão aí da atração, né, de uma cosmovisão, inclusive, que dentro do yoga a gente também conhece aí como Samkhya, né, esse desdobramento, essa relação nossa com o todo, né, enfim, se nossas ações elas acabam negligenciando essa arte, ou seja, se a gente acaba pecando com frequência numa falta da beatitude, da leveza, da beleza, enfim, do cuidado, o zelo, né? Essa beleza realmente verdadeira por trás das nossas ações, num simples gesto, de que maneira você pode ser melhor, né? De que forma nós estamos constantemente aprimorando nossos gestos, nossas ações. Tudo isso é uma forma da arte se manifestar também. Então, observa ao teu redor. Como que está o seu contexto familiar, o seu contexto dentro do teu lar, né? Se você está negligenciando isso ou não. Por isso que muitas vezes, né, uma faxina no armário, quando a gente está muito ruim aí da cabeça, muitos pensamentos negativos, a gente fala, não, deixa eu arrumar, fazer um karma yoga, ir para ação e vou fazer uma faxina no meu armário, uma faxina na minha casa, para ver se as ideias também, né, voltam para o lugar. Eu acredito muito nisso. Você não precisa esperar chegar no extremo para poder dar jeito, né? Mas sim estar atento, atenta ali no seu dia a dia, nas pequenas atitudes. De que maneira você pode ser melhor? E você pode ser um pouco mais gentil, talvez, um pouco mais paciente, mais tolerante, num mundo, inclusive, que isso é tão necessário, né? A paciência, a tolerância, um cuidado com o próximo, um amor para com o próximo, né? E entregar, assim como um artista entrega uma obra de arte para a humanidade, essa obra de arte ela não pode ser vista como um produto entregue para um destino final, para um museu, para uma galeria, para uma pessoa que está comprando. Mas sim, essa arte deve ser enxergada como uma oferenda para a humanidade. Então, a sua ação, nossa ação, a minha ação também, elas devem ser oferecidas para o divino, né? Então, aí acontece também a arte genuína, essa arte que a gente está falando, né? Então, você não precisa largar o seu emprego de advogada, de advogado, de engenheira, de médico, seja lá onde você estiver trabalhando, desde que dentro do seu trabalho haja de fato um serviço, uma servidão, que você não esteja ali somente por motivações mercenárias, financeiras, mas sim que o seu serviço esteja ali presente no seu trabalho, ou seja, a sua servidão. Você não está somente para ser servido e receber tudo isso que a natureza oferece, mas você está aqui, nós estamos aqui para servir a natureza, co-criar com a natureza, né? Então, isso é arte. Você pode ser um excelente artista advogado, da maneira como você trabalha, da maneira como você serve esse conhecimento todo que lhe foi passado, né? E assim como em todas as outras áreas da sua vida, num contexto social, num contexto econômico, né, de trabalho. Então, é isso. Eu queria trazer mais essa reflexão também para a gente olhar para esse aspecto, né? De que maneira a gente pode melhorar, aprimorar nossa ação, trazendo mais beleza, mais gentileza, mais amor, porque tudo isso é por onde, acredito eu, que sejam afluentes por onde a arte transborda, para chegar num grande rio ali que deságua no oceano da consciência, né? Então, existem esses afluentes, e esses afluentes, eles também não podem secar,
né? Eles vão permeando a nossa existência, os nossos corpos, como o Renan falou agora há pouco, né? Um corpo que ele é físico, é das formas, mas ele também é mental, ele é emocional, ele é psíquico. E de que maneira a gente consegue enxergar a arte em cada um deles? Um produto final é o seu aspecto físico, é somente um corpo, uma forma, que é legal trazer ali uma plasticidade, uma beleza, né? Mas para além disso, existe todo esse emaranhado aí, esses afluentes da consciência que a gente não deveria, pelo menos, negligenciar. Ótimo. Tem algumas qualidades que a gente se lembra quando a gente fala de arte, né? Você perguntou no início aqui da conversa, quando foi a primeira vez que você se deparou com a beleza? Quando foi a primeira vez na vida que você se deparou com a arte? Você se lembra? Essa foi a pergunta que João trouxe aqui. E aí, quando a gente se depara com a arte e com a beleza, a gente sente o quê? A gente sente um equilíbrio, sente uma harmonia interna, sente um prazer interno, sente uma liberdade interna quando a gente se depara com a arte, com a beleza, né? E é isso que João traz de a arte ser a nossa própria existência e ações do dia a dia, nos leva para uma ideia que é a seguinte, que a cada dia o dia seja, digamos assim, uma folha em branco, onde você tem a oportunidade de desenhar sua melhor obra de arte, que é o dia de hoje. Amanhã você vai ter uma outra oportunidade de novamente desenhar outra grande obra de arte, que é a tua existência hoje. Então olha que interessante, todo dia será um hoje. Que em cada hoje a gente saiba espalhar obras de arte. E que nós sejamos o local, a fonte de emanação de equilíbrio, de harmonia, de beleza, de paz, para que outras pessoas que convivem com a gente também possam contemplar essa obra de arte, que é a tua existência. Então, que nós sejamos fonte de beleza, de arte, de harmonia, de equilíbrio, de paz, para que todos possam contemplar, para que todos possam beber da fonte, né? Acho que aí está um grande sentido também de perceber a própria existência enquanto uma obra de arte, que a cada dia acontece, né? E, e aí é simplesmente isso, né? É a gente relembrar a todo momento que o universo não foi gerado para servir a gente. Nós fomos gerados para servir ao universo. Nós somos instrumentos de geração de bem-aventurança para o universo. Então, que todos sejam beneficiários dessa arte, que é o quê? Que é a minha existência, a vida divina acontecendo através de mim. Que essa vida divina que acontece através de mim consiga servir, contribuir para a harmonia do todo. Na linguagem do yoga, consiga contribuir com o Dharma, né? Então, acho que é isso. Maravilha. É isso. Acho que se deixarem a gente fica aqui mais tempo, né? Tem uma pergunta aqui, ó, da Maria Clara, que perguntou: a arte seria uma forma de integrar os instintos destrutivos que não são tão reais na integralidade da natureza? Hum, E aí, John, quer responder essa?
Com certeza. Pode ler novamente, porque eu achei linda a pergunta aí. A arte seria uma forma de integrar os instintos destrutivos que não são tão reais na natureza? Com Ou seja, que certeza. são tão reais na natureza? Eu digo que seria a arte, seria um convite para que a gente possa dançar com esse as nossas sombras. Vamos chamar assim de um baile, né? O grande baile de nós com nós mesmos, nossas sombras, nossa agressividade, nossas polaridades todas, como eu disse anteriormente. A arte sendo como um convite da gente olhar para tudo isso e chamar sem um julgamento de é certo, é errado, é feio ou bonito, mas sim integrar, uma integração de perceber que tudo isso te pertence também. Nós somos esse contexto todo completo, né? Quando a gente fala arte também, eu trouxe até a palavra beleza muitas vezes, a gente falou sobre isso, mas a arte, ela também pode incomodar. A arte incomoda, né? A arte comunica também. Então, se deparar muitas vezes com esses pontos de sair da zona de conforto, de lidar com a agressividade, de olhar para as próprias sombras, né? Requer realmente uma integridade artística para a gente conseguir lidar com isso numa boa, né? Inclusive, a arte como um instrumento de comunicação é muito interessante, porque com certeza vocês também sabem que em diferentes momentos históricos na humanidade, diferentes artistas conseguiram, através da arte, deixar alguma mensagem que a humanidade precisava naquele momento, né? Músicos, durante períodos políticos bem pesados, compondo suas letras maravilhosas, servindo de instrumentos ali para talvez impulsionar a consciência, propiciar um empoderamento para a humanidade, para a sociedade, enfim, em diferentes outras expressões, né? Sempre integrando o que é sombra e luz, uma coisa só. Né? Tudo é divino, a vida é divina. Então é de fato trazendo essa divinização para a matéria. Né? Não somente essa aspiração de sutilizar a matéria rumo a algo intangível, não, não, é muito mais perto, é aqui, né, que acontece. Então, é Legal. isso. E tenho algo que eu queria complementar que é assim, apesar de integrar os aspectos negativos do ser humano também, a arte tem esse papel, né? Ou seja, você reconhecer os aspectos negativos em você, a ideia não é perpetuar e manter esses aspectos negativos. Todo o processo de autoconhecimento, né? Seja yoga ou seja arte, a gente está trazendo aqui yoga como sinônimo de arte, ambos como sinônimos de caminhos de autoconhecimento. O autoconhecimento passa necessariamente por você integrar aspectos negativos e sombras. Como é que alguém pode conhecer a si próprio tentando excluir aspectos negativos de si próprio? Isso não seria autoconhecimento, né? Isso seria aquilo que eu sempre falo, que é você levantar o tapete, olhar a sujeirinha que está lá debaixo do tapete e deixar lá sem limpar. Colocar o tapete no chão novamente. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É você olhar para a sujeira de si mesmo. Olhar para as sombras e para os aspectos negativos que precisam ser iluminados pela luz divina para poderem ser transmutados em luz, né? Então, o autoconhecimento, seja através da arte ou através do yoga, exige algumas outras qualidades que não são só a força de criatividade, mas exige também o que? A humildade. Humildade.
Sem isso não tem autoconhecimento. Reconheça as suas fraquezas, as suas negatividades e reconheça com amor. Isso é humildade. Exige também coragem para percorrer esse caminho, né? De se autoconhecer, que a arte propõe, que o yoga propõe, né? Então, eu lembro de uma frase da Clarice Lispector, que ela falava o seguinte: arte não é pureza. Arte é purificação. E olha como é importante essa diferença. Arte não é pureza. Ou seja, no caminho da arte, no caminho do yoga, no caminho do autoconhecimento, você não vai ver só pureza e beleza. Você vai encontrar com coisas indesejáveis também. E que todas essas coisas indesejáveis sejam purificadas pelo poder da consciência maior. Olha que lindo que Clarice Lispector diz. A arte não é pureza. A arte é purificação. Um caminho constante, infinito, de purificação. Ou seja, de se elevar. Elevação da alma, aprimoramento da alma. Beleza? É isso, né? E complementando só, exato, para fazer essa purificação, é importante a gente aprender, desenvolver mecanismos em nós para utilizar de combustível, de fato. Isso que talvez seja feio, que seja desafiador, que seja sombrio, que seja agressivo. Então, utilizar disso tudo como combustível para transformação, né? Então, a arte como transformação, né? Para poder fazer essa purificação, né? Então, realmente, quando está tudo bonitinho, tudo lindo, tudo fluindo, não existe muito esse contraste, né? Agora, tem essa arte da transformação. Quando a gente percebe que a coisa está densa, você tem duas escolhas. Ou se afundar ainda mais no meio da densidade, ou desenvolver algum mecanismo que na verdade já está em você, se apropriar disso e dar um jeito, né, de colocar em prática para ressignificar, para transmutar, transcender essa densidade, né? São só duas escolhas. Ou você vai de vez para o brejo, ou você se utiliza dessa força para transmutar, né? É Isso é interessante, né, arte. João? Porque aí surge a figura de Shiva, né? Exato. Aí surge a figura mitológica de Shiva que traz pra gente inclusive um gesto artístico, que é o quê? A famosa dança de Shiva. O que é que significa Shiva Nataraj? Shiva, o dançarino. Shiva, o dançarino, significa exatamente isso: o mundo em constante dança, em constante transformação, num caminho contínuo, infinito, dinâmico, criativo e evolutivo. É isso que significa a dança de Shiva, né? O universo todo, isso inclui eu e você, porque nós somos o universo, né? Nós não estamos no universo, nós somos o universo. Então, Shiva, o dançarino, representa isso, o universo dançando. Ou seja, um gesto artístico para representar o próprio movimento da vida, né? Em direção à luz. Então, muito representativo, né? A mitologia e o conhecimento indiano para trazer esses temas centrais aqui que a gente está conversando hoje. Demais, inclusive assim, eu não quero também me estender demais, né? Porque aí vai abrindo mais o leque aí, infinito. Mas já que a gente está falando de yoga e arte, né? Não tem como não mencionar que os ensinamentos, né, ancestrais dessa filosofia milenar do yoga
foi trazido e é trazido até hoje por meio da arte, né? Nos seus textos, nos seus contos, nos seus Puranas, Itihasas, né? Que são as novelas, as peças teatrais, a dança clássica indiana, as artes marciais, enfim, existem tratados muito antigos onde já se colocavam muitos ensinamentos védicos, né, presentes lá nos Vedas, só que de uma maneira mais acessível, ou seja, por meio da arte a gente consegue levar o ensinamento, o conhecimento, né, para uma maior quantidade de pessoas, né? E na mitologia isso é muito presente. E essa figura de Shiva, né, Nataraja, o dançarino que o Renan trouxe, é engraçado que é uma dança, ou seja, é um ato artístico, e em algumas representações ele está dançando ali com seus vários braços e pernas, só que tem um pé apoiado em algumas representações sobre um serzinho ali que representa a ignorância, né? Então é ele conseguindo ali equilibrar tudo ao mesmo tempo através dessa dança da vida e no sentido de dominando através dessa dança também isso que tem de mais obscuro em nós, né? Não no sentido de abafar, mas realmente de transmutar, transformar. É, Então é isso. exatamente isso. Shiva dançando com um pé sobre a ignorância que acontece na gente através do ego, né? A ilusão do ego, a ilusão de que eu ou você somos mais sagrados ou importantes do que alguém, né? Sendo que somos aqui meros instrumentos, apenas instrumentos temporários, onde a vida única acontece, né? E, e é perceber isso, né? Olhar para a harmonia, equilíbrio e movimento criativo da natureza, perceber que tudo isso é uma dança evolutiva através das suas cores, das suas formas, dos seus aromas, das suas texturas. Olhar até para o seu próprio corpo agora e perceber, uau, que inteligência é essa que criou um corpo desse, com tamanha inteligência dentro de cada uma dessas células e que consegue sustentar uma vida dentro desse corpo? Que criatividade é essa? Que está dentro de cada uma das minhas células e está, inclusive, nos movimentos das órbitas planetárias. Uma mesma força criativa. Então é perceber isso. O universo materializado é a dança e a consciência é o dançarino, né? Você pode chamar de consciência, pode chamar de Deus, pode chamar de Atman, de Brahman, de Ishvara, de Purusha, do que quiser. Mas uma inteligência cósmica universal, uma consciência energia que dança através da matéria. E eu e você somos apenas mais uma das infinitas formas materializadas que foram geradas para essa consciência dançar, para a vida divina acontecer. É isso, meu irmão? É isso, né, meu irmão? Acho que por hoje deu para aprofundar um pouquinho aí nesse tema. Que honra, né? Que delícia poder falar um pouquinho assim livremente e ter essa galerinha linda aí acompanhando. Sim, Gratidão mais uma vez aí pela presença de cada um que chegou. sim. Sempre bom. Bom, essa conversa aqui entre João e Renan é uma conversa que possivelmente vai voltar a acontecer mais algumas vezes, né? Essa linda partilha. E fiquem à vontade para propor temas que vocês tenham curiosidade dentro do universo do yoga, de saber um pouco mais para a gente trazer aqui essa conversa, né? Então é só escrever para a gente, mandando os temas que vocês gostariam de incluir na nossa conversa. Eu acho que eu posso concluir de vez com uma última frase da mãe, tá bom? Arte é uma harmonia e beleza vivas
que precisam expressar-se em todos os movimentos da existência. Uau! É isso. Gratidão, então, para vocês. Uma excelente noite. Namastê. Namastê, boa noite. Luz para todo mundo. Aí. Tchau, tchau.